Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Queria iniciar agradecendo a APSER por esse convite. Vamos passar aqui alguns minutos juntos e hoje a gente vai conversar sobre o futuro do turismo sustentável. Bem, eu queria iniciar essa apresentação fazendo uma breve conexão com o webinar que nós conduzimos aqui no dia 16 de junho, que está lá disponível no canal da APSER, no YouTube, onde eu falei bastante sobre turismo sustentável, mas focado especificamente no mundo dos hotéis, apresentando uma norma de gestão de hotéis, que é a norma nova ISO 21401 sobre sistema de gestão da sustentabilidade para hotéis. E eu convido para quem não teve a chance de participar a buscar essa informação lá no canal do YouTube da APSER, porque tem uma conexão direta, evidentemente, com o que a gente vai conversar hoje. Mas, avançando aqui na nossa apresentação, eu queria iniciar o conteúdo mostrando uns gráficos de um estudo feito pela Organização Mundial do Turismo, que apresenta para nós o cenário, os possíveis cenários pós-pandemia, relacionados aos números de viagens internacionais e volume de negócios na área de turismo nesse contexto que a gente está vivendo. E esse primeiro gráfico ele mostra, segundo o estudo, 3 possibilidades de cenário, dependendo, evidentemente, do momento em que os negócios do turismo vão ser reabertos. Lógico que isso é um gráfico global, considerando o volume de chegadas de turistas internacionais no mundo todo, e isso, evidentemente, vai variar de país para país, né? Seja aqui no Brasil, onde estou, ou aí em Portugal, por exemplo. Mas, em termos globais, esses 3 cenários mostram para a gente, por exemplo, um cenário relativamente mais otimista, de queda de 58% na retomada dos negócios nas viagens internacionais em 2020, um cenário intermediário de 70% de queda nas viagens internacionais em 2020 e um cenário mais pessimista, que é o cenário 3, como está aqui no gráfico, apontando para uma queda de 78%. Lógico que esses números aqui eles foram projetados em final de março, início de abril, então um novo estudo pode mostrar números um pouco diferentes desses. Além disso, o que chama a atenção nesses gráficos, nesse estudo, é a questão da recuperação, né? A questão do percentual afetado em função dessas crises. E aqui há uma comparação entre o que aconteceu nos ataques de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, né? Ou a epidemia de SARS, ou a crise global de 2009, a crise financeira de 2009, que se iniciou nos Estados Unidos e se espalhou por vários países, né? E é assustador quando olhamos desses números para o que nós estamos vendo agora em relação à pandemia, em relação à Covid-19. Então, nesses 3 cenários, mesmo que os números não sejam exatamente esses, já de alguma maneira é um pouco assustador a gente quando comparamos isso com outras crises que o turismo, que o mundo passou e afetou os negócios do turismo. Aqui também esse terceiro e último gráfico, que ele apresenta a recuperação, né? O tempo de recuperação. Vejam que no caso da SARS, houve 11 meses, né, para a gente ter uma retomada da atividade de turismo. No caso dos ataques às Torres Gêmeas, 11 de setembro, a gente teve uma retomada um pouquinho mais lenta, de 14 meses. E a crise global de 2009, a gente precisou de 18 meses para retomar o patamar anterior e voltar a crescer. Bom, em cima desses números, o que a gente pode concluir, além de outros estudos e artigos que estão sendo publicados sobre reflexões relacionadas ao futuro do turismo?
certamente já está claro, evidente, que a gente vai ter um menor fluxo turístico, e essa retomada dos patamares de viagens internacionais, de volume de negócios, de recursos circulando na economia, oriundos da atividade econômica do turismo, também vai demorar para recuperar, e vai demorar bastante, quando comparamos as outras crises que nós passamos, outras crises mundiais que nós passamos versus essa crise, tamanho dessa crise. Mas a gente também tem um menor impacto ambiental, porque não temos tanto fluxo turístico, então os impactos ambientais gerados pelo turismo, pelas atividades de turismo, estão significativamente menores. Isso não deixa de ser uma questão evidentemente positiva. Esse impacto também está trazendo, esse cenário está trazendo um impacto grande na questão econômica e social. As empresas estão com bastante dificuldades financeiras e as pessoas estão perdendo seus empregos, infelizmente. A gente tende agora a ter mais viagens locais e menos viagens internacionais, por uma questão óbvia, seja por uma questão de você ter restrições a viagens internacionais ou restrições relacionadas a grupos determinados de países, né? Infelizmente agora, para mim que sou brasileiro, não posso viajar para os Estados Unidos, não posso viajar para a Europa, por causa das restrições estabelecidas recentemente, né, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Então, essas restrições e essa também necessidade do turista, quando voltar a viajar, querer viajar mais próximo da sua área de residência, a sua zona de conforto, vão levar as viagens a serem mais locais, regionais e muito menos viagens internacionais, evidentemente. Vai aumentar as restrições, já começou isso com essa retoma das atividades turísticas e todas as atividades das cidades, né, dos destinos turísticos, como redução de número de pessoas que podem estar num hotel, redução de número de pessoas que podem frequentar um bar, um restaurante, número de pessoas que podem visitar um atrativo turístico e por aí vai. Haverá uma necessidade maior de rastreabilidade, identificar de onde esse turista vem, por onde ele passou, que tipo de trajeto ele fez, que país que ele estava anteriormente, para onde ele vai, e isso é uma tendência que vai talvez ficar, mesmo que a gente tenha futuramente, espero que não demore muito, uma vacina, uma solução definitiva para a Covid-19. Tem uma outra tendência que deve acontecer, que são as viagens em grupos menores, né, de pessoas, versus aqueles grandes grupos de turistas fazendo excursões de 40, 50 pessoas. A tendência agora é que as viagens sejam em grupos bem menores. Há também uma tendência das pessoas quererem mais contato com a natureza, menos aglomeração, mais natureza, mais ar livre, menos cidade. Isso é uma tendência. Só o tempo vai confirmar se essa tendência ela é concreta ou não. E tende também, naturalmente, uma coisa que já estava acontecendo já há muitos anos dentro do turismo, uma competição acirrada, vai acirrar um pouquinho essa competição entre os destinos, né? Os destinos turísticos já estavam fazendo uma disputa grande pelo fluxo turístico, pelos turistas, se posicionando, criando o marketing dos seus destinos, desenvolvendo novos atrativos, criando novas opções de lazer, eventos, fazendo movimentos para combater a sazonalidade. E essa competição ela não deve acabar, ela deve se acirrar, ainda mais porque todos agora querem retomar as atividades de turismo nos seus locais, nos seus destinos. Bom, quando olhamos para um destino turístico, que é um conjunto de atrativos, conjunto de empresas baseados numa determinada comunidade, numa comunidade local, né, esse conjunto de informações, a gente começa a pensar que tem coisas muito importantes aqui que devem ser cuidadas, né? Então, eu agora quero começar a falar um pouquinho mais sobre esse cenário conectado com o tema da sustentabilidade, do turismo sustentável. Tem fatores muito importantes para o destino se desenvolver do ponto de vista da sustentabilidade. A primeira questão é o sistema de governança, a relação do poder público e da iniciativa privada, como essa dinâmica acontece no destino. E não menos importante são as parcerias estabelecidas por essa
por essas partes interessadas, seja com a comunidade, com as empresas, com os fornecedores, com a cadeia de fornecimento e com todo as atividades econômicas que fazem parte do turismo. O turismo tem uma característica muito interessante, que é uma atividade econômica que perpassa muitas e muitas dezenas, né, de atividades econômicas distintas, né? E congrega isso dentro de uma grande atividade que nós chamamos de turismo, que acontece no destino. Outro ponto importante é que, para a gente vencer esse desafio do turismo sustentável, há que se pensar numa estratégia e em alguns objetivos comuns. Apontar o destino para um lado ou para o outro, se posicionar como destino sustentável ou desenvolver práticas que tornem o destino mais sustentável, vai depender de se encontrar um ponto comum para se montar uma estratégia única, com objetivos que sejam compartilhados entre essas partes que convivem no destino. Evidentemente que o papel do governo, do poder público, de estabelecer políticas públicas que incentivem as atividades de turismo sustentável, as práticas de turismo sustentável, aliado às práticas empresariais, que são super importantes. Então, as políticas públicas podem induzir as práticas empresariais para um determinado caminho, para uma direção que contribua com as práticas de sustentabilidade no destino, sejam elas práticas na área ambiental, social ou econômica. A infraestrutura e serviços disponíveis no destino é uma coisa muito importante. Isso, quando a gente vai para um destino maduro, já bem estabelecido, como é o caso de Portugal, fica tão claro isso, quando a gente compara e a gente vai para um destino que está pouco desenvolvido, a gente percebe que a infraestrutura da cidade, os serviços da cidade, mesmo não sendo especificamente para o turismo, eles são usufruídos, usados pelos turistas, e essa disponibilidade, essa qualidade dos serviços da cidade e da infraestrutura existente é fundamental para a atividade turística se desenvolver, ainda mais de uma maneira sustentável. É importante também pensar nos riscos e impactos que esse destino tem. Essa pandemia está mostrando claramente o quanto a gente está conectado no mundo do turismo, o quanto a gente está conectado em termos de sociedade e quantos riscos que se materializam, como o caso da pandemia, impacta em todas as dimensões da sustentabilidade. E eu queria ainda destacar um ponto importante, que haverá necessidade de termos um sistema de indicadores, um processo de monitoramento dos destinos, que já era uma coisa apontada como importante já há algum tempo, e que a gente precisa agora amadurecer essa ideia, estruturar isso, colocar em prática, para a gente poder avaliar como está o desempenho do turismo em determinado território, em determinado destino. Há aqui também, nessa questão, algumas mudanças de pensamento, algumas novas maneiras de se pensar. Bom, eu queria também pontuar que um estudo que foi feito em 2018, por essa associação de destinos turísticos, né, junto com a Organização Mundial do Turismo, tentou identificar quais são os fatores que levam o sucesso das cidades turísticas, né? Porque determinadas cidades conseguem, em termos de turismo, terem um bom desempenho e outras nem tanto. E ficou claro nesse estudo que está aí apontado. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o estudo completo, vão perceber isso. Eu destaco aqui alguns pontos que foram identificados. Primeiro, as cidades turísticas que tiveram mais sucesso, elas têm uma visão de longo prazo e algum processo de planejamento estratégico. Há um engajamento, envolvimento entre os setores público e privado. A questão da governança que eu estava comentando há pouco, pelo menos a base para se iniciar um processo de governança. A economia da cidade está integrada de alguma maneira melhor com o turismo, e isso traz resultados automáticos para a atividade turística. A questão da autenticidade é um ponto importante, porque os turistas querem experiência, e quanto mais autêntica for a experiência, mais rica é essa experiência. Então, a autenticidade é um outro fator que influencia no sucesso dos destinos turísticos. E aí passa por questões de proteção das questões culturais, do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, passa também por valorização desses processos, né? Inclusive das questões imateriais, né? Como a cultura local, etc.
Engajamento da comunidade também é importante, não dá para fazer um turismo onde a comunidade não está apoiando esse processo. Outro fator de sucesso são os investimentos em patrimônio cultural, desenvolvimento de produtos turísticos da maneira correta, junto com os outros fatores, realização e promoção de eventos, principalmente para combater a sazonalidade, né? E política de desenvolvimento sustentável e de gestão. E, por último, a agenda da tecnologia, né? Como vocês sabem, cada vez mais sendo fundamental para a gente poder evoluir nesse processo de turismo sustentável, né? O tal tema das cidades inteligentes passa por essa questão da tecnologia, porque é importante a gente avaliar e acompanhar, monitorar, melhor falando, os impactos que estão acontecendo naquele território, naquele destino. Esse estudo traz ainda algumas observações relevantes, e eu queria destacar algumas aqui para a gente refletir, que são a respeito das questões ambientais relacionadas à cidade, não necessariamente causadas pelo turismo. Cada vez está mais claro que o turismo acontece dentro de um território, que nós chamamos no mundo do turismo de destino, mas na verdade são cidades, ou conjunto de cidades, ou parques naturais, ou atrativos, que funcionam independente da atividade turística. Então, não adianta eu dizer um destino é sustentável, onde você não tem, por exemplo, um processo de saneamento básico de esgoto e de água daquela cidade aonde acontece o turismo. Então, cada vez está mais claro que as questões ambientais, as questões sociais também, evidentemente, elas estão intimamente ligadas à atividade que acontece naquele território. Eu costumo dizer que um território que seja bom para o cidadão que mora, que vive naquele local, que é da comunidade, também vai ser bom para o turista, né? Outro ponto relevante é que locais onde você não tem autoridades apoiando o desenvolvimento das micro e pequenas empresas acaba atrapalhando esse processo de desenvolvimento do destino turístico, ou a pouca gestão para mitigar a sazonalidade, como eu já havia comentado um pouco antes, no outro slide. Garantir a inovação e a criatividade contínua do setor público e privado é um outro ponto que faz diferença nesse processo desse engajamento, dessa interlocução entre o setor público e o setor privado. Crescimento exponencial dos serviços de turismo, da chamada economia compartilhada. Então, todas essas plataformas digitais agora elas estão sofrendo tanto quanto, ou em alguns aspectos até mais, por causa da pandemia, mas esse crescimento exponencial que nós estávamos tendo das plataformas digitais, desses serviços compartilhados de hospedagem, de alimentação, de transporte, de fato estava transformando de maneira muito rápida o turismo e impactando todos que estão nesse processo. Abordagem estratégica deficiente para incluir o turismo no crescimento urbano, quer dizer, uma integração entre o espaço, o território do cidadão comum, da comunidade local, com a convivência com o fluxo turístico. Saúde e segurança, não preciso nem destacar o quão importante é esse tema, que já estava apontado nesse relatório como uma coisa que deveria ser cuidada dentro dos destinos, dentro das cidades. Necessidade de serviços públicos e infraestrutura de boa qualidade, comentei isso agora há pouco também, e a questão da autenticidade, novamente, para dar produtos e experiências com qualidade. Muito bem, com base nisso, e usando essa definição que está aqui na tela de sustentabilidade, de turismo sustentável, que envolve o uso de recursos de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, a gente pode pensar em quais seriam, como é essa abordagem da sustentabilidade. E para ser ambientalmente responsável, economicamente viável e socialmente justo, tudo isso junto ao mesmo tempo, que é uma coisa difícil de fazer, é importante a gente destacar que essa abordagem ela traz para a gente uma visão holística, uma visão integral dos muitos fatores, dos muitos aspectos que estão influenciando aquelas atividades do turismo, né? Então, nós temos um grande grau de interdependência entre os setores econômicos, entre as partes interessadas. O cenário, de novo, hoje está mostrando exatamente
infelizmente de uma forma dura para todos, mas está mostrando o quanto isso é verdade. Nós temos muitos aspectos a serem cuidados, aspectos ambientais. Tenho que cuidar da gestão de uso da água, da gestão de uso de energia, geração de resíduo sólido, emissões de gases, né? Cuidar da proteção da biodiversidade, da proteção das áreas naturais. Ao mesmo tempo, eu tenho múltiplos interesses e necessidades de muitas partes interessadas, né? É o poder público querendo um tipo de desenvolvimento, as empresas querendo se instalar num determinado destino e crescer e ganhar dinheiro, como é natural, e gerar emprego ao mesmo tempo, e a comunidade procurando alternativas para a atividade econômica, participar do processo, isso gera uma complexidade muito grande nos destinos turísticos. E os riscos e impactos, eles devem ser olhados sob essa visão holística, essa visão integrada, né? Porque eles estão todos conectados. O grande segredo da sustentabilidade, dessa abordagem, está nas duas últimas palavras desse slide, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio, a gestão e o equilíbrio, né? A tomada de decisão, equilibrando esses múltiplos interesses, aspectos da dimensão ambiental, social e econômica, e tomando decisões, fazendo escolhas, né? Então, a gestão, que é tomar decisões baseadas em fatos e dados, baseadas em números, baseadas em experiências, baseadas em identificação clara de quais são os riscos, os impactos, é que vão dar, de fato, essa abordagem de um turismo sustentável, ou pelo menos um turismo mais sustentável, se eu posso dizer assim, né? Bom, eu queria, então, baseado nesse cenário e baseado nesses conceitos de turismo sustentável, eu queria apresentar uma parte de um conteúdo de um documento que nós estamos desenvolvendo na ISO, lá no Comitê de Turismo da ISO, TC228, a gente tem um grupo de trabalho de turismo sustentável, da qual estou tendo a oportunidade, né, e sou muito grato por isso, de coordenar, e nesse grupo a gente está desenvolvendo normas internacionais desde 2016 sobre a temática de turismo sustentável. Recentemente a gente começou, mais especificamente no ano passado, nessa foto aí, nessa reunião, quando foi iniciado o processo, nós começamos a discussão de um novo documento, que está aqui na tela embaixo, que é um documento sobre princípios, terminologia e modelo de turismo sustentável. Esse documento está em elaboração, né? Tem todos esses países aí participando do processo. Portugal está presente em quase todas as nossas reuniões, gostaria de dizer isso. E o documento ele se propõe a descrever a terminologia, né, os termos e definições de turismo sustentável para tentar organizar um pouco esse conhecimento no mercado de turismo, e traz também 8 princípios que eu quero apresentar aqui para vocês sobre desenvolvimento do turismo sustentável e um modelo de desenvolvimento do turismo sustentável. É um documento que serve para todas as partes interessadas e todos os destinos turísticos. Pelo menos essa é a intenção. O primeiro princípio de turismo sustentável, ele fala da gestão eficaz do turismo sustentável, e ele está falando de a gente desenvolver processos éticos nos negócios, engajamento dos envolvidos com responsabilidade corporativa, né, nas 3 dimensões, aumentar com isso o compromisso com a sustentabilidade de todos desse destino, e estabelecer missão, objetivos, estratégias, planos, processos de gestão comuns para esse território. Então vejam que aqui a gente tem uma descrição mais coletiva, né, da questão do turismo sustentável, pensando já no destino como todo, no território do turismo sustentável. Na prática, a gente poderia dizer, como exemplos, evidentemente, que uma empresa, para seguir esses princípios, ela deveria integrar, então, a sustentabilidade na sua estratégia de negócio e implementar um conceito de gestão sustentável, né, para ela poder gerenciar os impactos das suas decisões, das suas operações. Então, essa é uma maneira das empresas contribuírem ou alinharem seus negócios a esse primeiro princípio. E do lado do destino, a nível de destino, eu diria que, como exemplos, assim, para se começar a estabelecer uma governança local, se ela já não existir, engajar e empoderar essas lideranças no tema turismo sustentável, a partir daí desenvolver uma estratégia comum de turismo sustentável e começar a planejar e implementar as ações de gestão sustentável, nesse caso do destino, do território. O princípio número 2
ele fala já de garantia dos direitos das populações locais. Quer dizer, para desenvolver um turismo sustentável, a gente tem que promover mecanismos e ações de responsabilidade social, ambiental e equidade econômica, respeitando os direitos humanos e o uso da terra. É uma maneira diferente de pensar que, se eu puder explicar assim, as empresas elas deveriam mudar a maneira de pensar. Quando elas operam num determinado destino turístico, isso não é uma questão de você ter direito de fazer isso, mas é uma questão de você ter o privilégio de fazer isso. Quer dizer, é uma visão de que a comunidade local, a população local, ela deve ser respeitada e apoiada. Na prática, poderíamos dizer que a empresa, evidentemente, vai tomar suas ações respeitando sempre a comunidade local, incluindo a sua cultura, evidentemente. E o destino pode ordenar as atividades turísticas, garantindo esses direitos, oferecendo programas regulares para as comunidades locais se engajarem ou se envolverem melhor com as atividades de turismo, promover a compreensão da importância dessas comunidades para a sustentabilidade, apoiar meios de subsistência dessa comunidade, principalmente para manter essa diversidade cultural e promover essas informações, essa cultura, e sensibilizar e conscientizar as questões relativas à conservação. Nesse caso aqui, a conservação ambiental também tem a ver com esse assunto. Né? Bom, o princípio número 3, que é conservar o ambiente natural e a biodiversidade, já toca a questão de adoção das práticas de mínimo impacto sobre o ambiente natural. Então, esse eu acho que é o princípio mais fácil de se entender, porque dentro do mundo da sustentabilidade, muitos entendem a sustentabilidade só sobre o viés ambiental, pelo menos é o que é mais divulgado, então é fácil da gente perceber que nossos impactos ambientais que acontecem no destino devem ser gerenciados através de práticas de mínimo impacto sobre o ambiente natural, né? Incluindo medidas relativas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, esses são os pontos principais do princípio número 3. E na prática, a gente pode dizer a nível de empresa que, por exemplo, isso são exemplos, evidentemente, tem muitas outras coisas que podem ser feitas, a empresa pode definir a sua capacidade de carga ou a capacidade de visitação de determinada área natural, sobre a qual ela realiza as atividades de turismo, né? Ou sobre uma área natural que ela gerencia. Adotar as atividades de mínimo impacto ambiental, preservando as áreas naturais e protegendo a flora e a fauna local. O destino, por outro lado, de maneira coletiva, pode estabelecer políticas e programas de conservação das áreas naturais e biodiversidade, sensibilizar e engajar os turistas e comunidades locais com essa temática sempre, né? Isso é uma coisa que não para, que deve sempre estar em andamento. Usar ferramentas de gestão para fiscalizar o uso público das áreas naturais, e estabelecer políticas públicas para estimular medidas de minimização dos impactos, né? Como o consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos sólidos, tratar os efluentes e conservar o ambiente natural, evidentemente. Já o princípio 4, que fala especificamente de considerar o patrimônio cultural e os valores locais, ele traz para nós uma visão de respeito, né, do patrimônio histórico-cultural das regiões, das localidades, e tentar estabelecer uma harmonia entre as tradições e os valores culturais. Quer dizer, é importante o desenvolvimento da atividade turística, mas conservando ou preservando ou promovendo aquelas tradições e valores locais, tentando criar uma harmonia para que isso não se perca ao longo do tempo, porque é exatamente esse potencial que dá a qualidade da experiência do turista. Na prática, a gente pode dizer que as empresas podem apoiar iniciativas de valorização e preservação e respeito à cultura local, e podem também, evidentemente, promover a cultura local dentro dos seus negócios. Né? Os alojamentos, os hotéis podem oferecer produtos conectados com a cultura local, sejam produtos de culinária, sejam produtos de artesanato, podem decorar as instalações com produtos da cultura local e podem usar a música relacionada à cultura local nas suas atividades econômicas de turismo e assim ficar promovendo esse valor tão valorizado, tão importante para o turista. Né? O destino pode estabelecer políticas de reabilitar valores e conservar os locais naturais e culturais e os patrimônios que já existem naquele território. O princípio número 5, muito importante, é estimular o desenvolvimento econômico, social e econômico dos destinos turísticos, então fortalecer a economia local, pensar nos impactos econômicos, que é geração de emprego,
trabalho, renda, serviços, estabelecer uma cadeia de suprimentos com fornecedores locais dentro da viabilidade econômica do negócio, evidentemente, mas buscar isso, ou priorizar isso, melhor falando, é uma forma também de você estimular o desenvolvimento socioeconômico daquele destino que você opera. Na prática, as empresas podem empregar na maior extensão possível pessoas da comunidade local, comprometer-se com o aproveitamento das pessoas na produção local, incentivando a qualidade dos produtos e a sustentabilidade, apoiar a capacitação das pessoas da comunidade, privilegiar a compra de produtos locais, estimulando os turistas a consumir esse tipo de produto ali naquele destino. E o destino pode incentivar as empresas para promover essa geração de emprego junto à população residente daquele destino, daquele território, ou apoiar as empresas na promoção e desenvolvimento de locais sustentáveis e comércio justo ou mais justo, né, baseados na cultura da região. E ainda pode o destino monitorar o impacto do turismo na economia, direta e indiretamente, né, que é uma maneira da gente fortalecer a atividade turística e perceber o quanto aquilo traz de benefício para a população, mesmo que essa população não seja participante ativa do processo da atividade da cadeia do turismo. Né. O princípio 6, ele fala da qualidade dos produtos e serviços, né, os processos do turismo. Então, a gente tem que fazer tudo isso que eu falei antes, mas precisamos promover a conscientização sobre a qualidade do que a gente está entregando em termos de produtos e serviços, medir e monitorar a satisfação do turista, né, e buscar padrões de serviço reconhecidos sobre sustentabilidade, qualidade, acessibilidade, segurança alimentar, né? De novo, a pandemia está mostrando para a gente o quanto é importante essa temática para o desenvolvimento dos destinos. O princípio número 6, ele pode ser implementado através das empresas buscando sempre melhoria contínua dos seus serviços, dos seus negócios, dos seus produtos, identificando sempre as expectativas dos clientes, definindo muito bem o perfil do público que é atendido e ajustando seus serviços e produtos para esse público, e responder sempre de forma adequada às reclamações e sugestões eventualmente recebidas durante aquela experiência do turista. O destino ele deve ajudar nesse processo, monitorando, reportando a satisfação dos turistas do destino como um todo, incentivando esses padrões sobre qualidade, sustentabilidade, segurança alimentar, acessibilidade que eu comentei. Implementando medidas para melhorar a satisfação do turista como um todo, né? Pode ser via as políticas públicas ou pode ser simplesmente medidas diretas adotadas pelo poder público. O penúltimo princípio, o princípio número 7, ele fala do estímulo da segurança dos destinos. Né? As partes interessadas no turismo devem contribuir para a segurança dos destinos, aumentando os níveis de segurança, proteção e conforto da população local e dos turistas. Né? Lógico que essa população local ela também abrange os colaboradores das empresas de turismo que fazem parte dessa população local na maioria das vezes. Né? Esse princípio 7 está intimamente ligado a essa questão agora da pandemia, mostrando para a gente o quanto ele é importante. Quer dizer, esse contexto nos mostra que esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes a ser cuidado agora nesse momento que a gente está passando. E o último, ele pode ser implementado fornecendo produtos e serviços seguros, né? Adotando a filosofia, o conceito de gestão de riscos, identificando os riscos associados aos produtos, seja uma atividade de aventura que vai levar um turista para fazer uma caminhada e tem que gerenciar os riscos daquela atividade, seja um complexo hoteleiro que tem piscinas, atividades de lazer ou oferece alimentação, do ponto de vista de segurança alimentar, seja uma empresa de transporte que vai pegar o turista para fazer um passeio turístico. Então, a gente tem riscos em todos esses processos e a gestão de risco é fundamental. Além disso, estabelecer planos de emergência para situações indesejadas, caso elas venham a acontecer. E o destino pode também contribuir com esse processo como um todo, conectando esses riscos ou identificando esses riscos mais, vamos dizer assim, globais ou mais comuns de todo o território e ajudar e dar apoio assistência ao turista quando for necessário. O último princípio, não menos importante, é a questão da conformidade legal, a questão do compliance. Então, para ser sustentável, o destino também deve se preocupar, e as empresas,
em estar ciente e, evidentemente, cumprir com a legislação aplicável ao seu negócio, né? Compliance é mais ainda do que isso, né? Cumprir com a legislação e cumprir com as suas obrigações, os seus compromissos também de compliance, mas de uma maneira geral, essa é a ideia. Então, do ponto de vista a nível de empresa, é manter-se em compliance e planejar as medidas para minimizar os impactos negativos que a sua atividade traz naturalmente na cultura local e no meio ambiente, e o destino ele pode desenvolver políticas públicas, uma legislação que estimule o desenvolvimento sustentável daquele território, né? Tomar medidas para esse estímulo garantir também o cumprimento dos requisitos legais por essa governança, por essa política pública estabelecida. Muito bem. Bom, eu queria então agora ir para a parte final, dizendo que esse cenário todo e esses princípios de turismo sustentável que eu apresentei, que estão na futura norma da ISO, que nós estamos desenvolvendo, está em construção, ele traz também para a gente uma série de oportunidades, né? Então, eu acho que as principais oportunidades aqui são refletir e repensar a forma de fazer turismo, que a gente está fazendo há bastante tempo, talvez estabelecer uma nova estratégia, uma nova abordagem, ou amadurecer isso para os destinos que já começaram com esse processo, planejar mudanças que devem ser feitas, agora eu acho que é o momento de se fazer isso, a gente está com um fluxo pequeno de turismo, as coisas estão começando a ser retomadas, e isso dá espaço também, ao mesmo tempo, para a gente planejar e pensar nessas mudanças, adotar abordagens mais integradas, né? Porque a gente está vendo o quanto estamos todos conectados nesse processo. Fortalecer a governança local ou estabelecer a governança local para aqueles destinos que ainda não têm isso bem estabelecido. Alguns destinos têm conselhos, comitês de desenvolvimento de turismo, conselhos municipais, conselhos para desenvolvimento econômico do turismo, mas às vezes uns funcionam mais, outros funcionam menos, então engajar as lideranças e fazer esse processo funcionar pode ser uma excelente oportunidade. Mapear os riscos e impactos de maneira global, eu acho que quase todos os destinos não têm essa visão global de quais são todos os riscos e impactos que o turismo traz para aquele território. Quando a gente pensa num território, num destino turístico, no sentido estrito da palavra, adotar indicadores para monitorar os destinos, a partir daí começar a acompanhar esses resultados. E implementar o conceito de gestão de destino, gestão de território, se vocês preferirem, com decisões conjuntas, quer dizer, ter uma governança, uma estratégia, objetivos comuns e começar a implementar a gestão, né? Planejar ações conjuntas, implementar essas ações, monitorar os seus resultados, fazer uma análise crítica se essas ações estão dando resultado através do acompanhamento dos indicadores e partir para novas ações de melhoria do processo, né? Enfim, eu posso resumir tudo isso em adotar a abordagem do turismo sustentável, que é essa abordagem de equilíbrio, de gestão, de escolha, de administração desse conjunto complexo de muitos aspectos e muitas partes interessadas e muitos interesses, né? Eu sublinhei, deixei marcado o adotar indicadores e implementar gestão, não por coincidência, mas para dizer aqui que lá no nosso grupo da ISO, no Working Group 13, né, que é o turismo sustentável na ISO, nós já estamos planejando elaborar 2 novas normas, que a gente ainda vai começar o processo, e a ideia é fazer uma norma sobre sistema de gestão para destinos sustentáveis e uma outra norma para indicadores de sustentabilidade, de turismo sustentável, sejam indicadores para nível empresarial, indicadores para o destino como um todo, né, para as cidades, para os territórios. Então, esses são os novos documentos que a gente deve começar a elaborar ainda esse ano, lá no processo. Por fim, eu queria encerrar dizendo que a mim parece que a abordagem de turismo sustentável parece ser o único caminho possível. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo, apesar dos impactos negativos, está nos mostrando que não tem outro jeito a não ser adotar esse processo mais global, mais holístico, mais integral do desenvolvimento dos destinos turísticos. É nisso que eu acredito e eu acho que o caminho é esse, né? Os princípios podem ser o início, adotando os princípios, criando essas estratégias comuns dos destinos, usando esse momento que a gente está passando para refazer, repensar as atividades do turismo, né? E eu acho que isso pode ser um grande caminho para todos nós.
Queria encerrar só agradecendo mais uma vez a Pser, dizendo que eu sou diretor da SXT Internacional. Nós temos uma empresa aqui no Brasil chamada Sextante, e a SXT é uma empresa baseada em Portugal. E a gente está chegando no mercado português para levar o nosso conhecimento, as nossas experiências no desenvolvimento de temas como risco, sustentabilidade, compras sustentáveis, compliance, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, né? E agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a audiência, por todo esse apoio. Eu deixo aqui no fim os meus contatos, né? O meu nome, meu e-mail, telefone e o blog que eu tenho escrito sobre turismo sustentável para tentar espalhar e divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo na ISO sobre esses documentos que nós acreditamos sejam bastante relevantes para o desenvolvimento do turismo sustentável, né? Fico aí à disposição agora das perguntas. Muito obrigado. Bom, temos muitas perguntas aqui, eu vou ver, acho que consigo responder agora. Bom, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Knob. Rodrigo, obrigado. Bom dia, Alexandre. Os certificados credenciados do GSTC são boas ferramentas para a gente se tornar sustentáveis? Sim, é um caminho, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. A gente tem o GSTC, que é o Global Sustainable Tourism Council, que estabeleceu alguns critérios, né, sobre turismo sustentável. Tem lá os critérios para destinos, né? Esses critérios foram desenvolvidos para apoiar o desenvolvimento de iniciativas nos mais variados destinos, e eles trazem um conjunto de critérios interessantes que podem ser usados, evidentemente, pode ser um caminho de se iniciar o processo, né? Caso a escolha for trabalhar com os critérios de STC, eu recomendo como primeira atividade a realização de um diagnóstico, né, no destino em relação àqueles critérios, para ver o quão eles estão já sendo atendidos e poderem servir de base para esse processo. Tem um outro comentário aqui. Vejo que as normas de certificação sustentável estão tentando atender os 17 ODS. Estou correto nisso? Bom, na verdade, os ODS são a grande referência, mas independente dos ODS, outras iniciativas já vinham acontecendo no mundo. O que todos estão procurando fazer é alinhar os documentos e as iniciativas, e não foi diferente agora nesses princípios que eu acabei de apresentar. A gente tentou conectar isso com os ODS para mostrar que eles estão conectados com o ODS e eles podem contribuir com os ODS, né? Então, não há ainda, pelo que eu conheço, né? Pode ser que exista, mas pelo que eu conheço, não há nenhuma certificação específica em relação aos ODS, se é assim que a pergunta me pareceu que foi feita, me pareceu ser. Não tem uma certificação específica para os ODS, mas os documentos normativos, as certificações, de alguma maneira, estão procurando demonstrar, né, melhor falando, que estão alinhados aos ODS da ONU. Tem aqui uns agradecimentos, muito obrigado também, obrigado aí pelos elogios e pelos agradecimentos. Tentei fazer uma apresentação mais didática possível, né? Tem uma pergunta aqui da Elizabeth da Conceição: é possível fazer a integração da gestão do turismo com a gestão hoteleira? Sim, evidentemente. A norma que eu apresentei no outro webinar no dia 16 de junho, que eu comentei no início, que está lá no canal do YouTube da Pser, é uma norma específica para hotéis, que é uma norma de sistema de gestão. E esse conceito de sistema de gestão, que é bastante já clássico na indústria, de uma maneira geral, né, ele foi desenvolvido especificamente para a hotelaria. Imagino, o documento não está pronto, a gente ainda está desenvolvendo a ideia, mas imagino que quando começarmos a discutir uma norma para sistema de gestão sustentável de destinos, de territórios, a gente vai ter que fazer uma abordagem semelhante, né? Então, eu acho que é perfeitamente possível integrar. O destino, para ser sustentável, ele pode ter dezenas de hotéis sustentáveis, mesmo assim ele ainda precisa de outras coisas para ser sustentável. Então, a gente precisa buscar um alinhamento, né, ou uma integração dessas ferramentas, né?
Acredito muito também na solução, aproveitando a pergunta, para falar da proposta de norma de indicadores, ou da ideia de fazer uma norma para indicadores, que eu acho que são importantes para a gente monitorar o desempenho sustentável dos destinos, né? Existem algumas iniciativas no mundo para tentar fazer isso, existem algumas iniciativas para tentar fazer certificação de destinos sustentáveis, né? Mas é muito difícil a gente comparar esse conjunto para saber como isso está acontecendo na prática. Tem uma pergunta aqui da Juliana Rímicos sobre qual a previsão da publicação dessa nova norma. Olha, Juliana, dá uma ideia de data assim, muito precisa. É difícil, o processo é bastante complexo lá na ISO, porque é uma construção coletiva. Não sei se vocês repararam no slide que eu apresentei, nós temos lá 83 experts, né, tem especialistas participando da discussão, de 29, 27 países diferentes, então é um processo bastante complexo e a discussão também acontece dentro de cada país, mas eu acredito que no final do ano que vem a gente deve ter com esse documento, é uma estimativa, né? Eu acho que no final do ano que vem a gente deve ter esse documento publicado, né? Pelo menos essa é a expectativa. Tem a pergunta aqui também da Juliana sobre se essa norma 23405 está na mesma linha que a norma do GSTC, Green Globe, etc. Não, essa norma ela não traz requisitos para destinos sustentáveis. Essa norma traz um conjunto de termos e definições, que a gente chama de terminologia, né? O que é sustentabilidade, o que é turismo sustentável, o que é um aspecto impacto, uma série de termos importantes. Alguns já estão muito bem claros e definidos, outros a gente discutiu bastante para poder colocar no documento. É a primeira parte da norma. A segunda parte da norma são os 8 princípios que eu acabei de apresentar, que são grandes diretrizes para desenvolvimento de turismo sustentável, e ele pode ser a base para os destinos e para as empresas, por isso que eu tentei dar um tom mais prático, mostrando, tudo bem, os princípios são legais, mas como é que eu faço na minha empresa para seguir esses princípios? Eu tentei ali, então, nos slides, dar alguns exemplos de como a empresa pode atender aquele princípio, como um destino pode atender aquele princípio, mas são grandes orientações, grandes diretrizes, né? E conectamos com os ODS para mostrar que isso pode contribuir com os ODS, evidentemente. Por fim, a norma traz ali um desenho geral, no último capítulo, de um modelo de turismo sustentável, mas são conceitos de um modelo de turismo sustentável, de uma abordagem de turismo sustentável, quanto essa abordagem deve ser perseguida pelos destinos. Não é uma norma certificável, né? É uma norma de terminologia e de princípios, é uma norma para servir de base para muitos outros documentos que estão sendo elaborados. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje talvez mais de 150 documentos sobre sustentabilidade no turismo, no mundo. Certamente são mais de 150 selos, que existem certificações por trás de cada norma, e esse emaranhado de documentos e conceitos gera também muita confusão. Então, a iniciativa era tentar organizar um pouco esses conceitos, né? Essa é a ideia. Então, essa norma ela não vai ser certificável, mas ela vai estabelecer as bases para muitas outras, né? Outros documentos. Obrigado aqui pelos elogios. Tem mais alguns comentários aqui. Eu vou ver as perguntas para dar destaque. Tem mais uma pergunta aqui. Essas reuniões permitem a participação como ouvintes ou são transmitidas de alguma maneira? Sim, na verdade, as reuniões da ISO elas acontecem via as entidades de normalização de cada país. Então, aí em Portugal, vocês têm o IPQ, que é o Instituto Português da Qualidade, que tem no seu funcionamento uma comissão de turismo. Então, são os membros ali da comissão de turismo que, via o Instituto Português da Qualidade, participam dessas reuniões. Então, recomendo para quem está em Portugal buscar essa comissão de turismo do IPQ e participar desse processo, que vai ter acesso às informações e pode participar das reuniões como convidados, inclusive como ouvintes, né? Para participar oficialmente como expert, como especialista nesses grupos, é importante que essa entidade de normalização, no caso de Portugal, como eu falei, o IPQ, ou aqui no caso do Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, essa entidade é que indica essa pessoa para fazer parte como especialista do grupo, entra oficialmente lá no grupo e pode participar oficialmente das reuniões e das discussões. Caso isso não seja possível, é permitido participar como ouvinte das reuniões, né?
Tá bem? Eu espero que eu tenha sido claro aqui nas minhas intervenções. Ainda tem mais aqui alguns comentários e umas perguntas. Mas eu queria agora, com um recado final, dizer para vocês que foi um prazer aqui compartilhar esse conhecimento. Eu espero que eu tenha colocado um pouco de ordem, ordem não é o correto, mas um pouco de organização, melhor falando, né? Nesse pensamento do turismo sustentável e como o turismo sustentável passa a ser para nós, já era, mas passa a ser agora de maneira mais contundente a solução para esse cenário que a gente está vivendo no turismo. Pelo menos é isso que eu acredito, né? E é aqui que eu vim, é isso que eu vim defender aqui nesse evento. E porque eu acredito que essa solução, essa abordagem do turismo sustentável, ela é a solução para o que a gente está vivendo e para o desenvolvimento do turismo como um todo nos próximos anos, né? Agradeço mais uma vez a APSE pela oportunidade. E vocês têm meus contatos aí na apresentação, meus contatos na apresentação, fico aí à disposição para futuros contatos ou outros esclarecimentos. Muito obrigado a todos pela presença e tenham um bom dia.